Tudo ok? Jonas capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei e tu me ouvistes a voz, pois me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura minha vida. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração do teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhe és misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Vamos orar? Deus soberano, nós te louvamos por esse domingo, te louvamos por essa oportunidade de estar aqui reunido com o teu povo para cantar louvores ao teu nome, exaltar o nome de Jesus que vive e reina para sempre. E agora, Senhor, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para que possamos compreender a Tua palavra. Ó Deus, nos ajude, nós precisamos do Senhor. Não permita, Senhor, que nós venhamos sair daqui da mesma maneira que entramos, mas que o nosso coração venha sair daqui cheio da Tua presença. Em nome de Cristo, amém. Eu disse para vocês na primeira mensagem que o protagonista do livro de Jonas não é Jonas e nem mesmo o peixe. O peixe aparece 2 vezes só no livro. O Deus misericordioso, ele sim, é aquele que é a mensagem central do livro de Jonas. O Deus que perdoa pecadores arrependidos. Esse é o grande tema do livro de Jonas. E eu disse para vocês também que os ninivitas, eles eram sanguinários, terríveis. A fama deles era uma fama terrível. Eu falei para vocês que eles enfiavam a mão dentro da boca do soldado vencido e arrancava com vida a língua, Adilson, daquele soldado. Imagina isso. Jonas, então, ele não tinha medo dos ninivitas, Jonas tinha raiva. Jonas não queria que Deus perdoasse os ninivitas. Por isso que ele não queria pregar. Porque ele sabe que se o pecador se arrepender, Deus perdoa. Então Jonas não queria ir para Nínive. Jonas é aquele que gosta da misericórdia para ele e quer juízo para os outros. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Debaixo da pele de cada um aqui tem um Jonas, que sabe a vontade de Deus e tenta fugir. Tem um Jonas que gosta de misericórdia, mas exige justiça. Debaixo da pele de cada um. Em algum momento ele se manifesta. Mas debaixo da pele de cada um aqui tem um Jonas. Se o primeiro capítulo de Jonas é Jonas correndo da vontade de Deus, o capítulo 2 é Jonas correndo para Deus. Se o primeiro capítulo é Jonas de costas para Deus, o capítulo 2 é Jonas de joelhos diante de Deus. Você vai ver agora Jonas orando, algo que Jonas não fez até agora. Nós vimos na primeira mensagem que Deus fala para Jonas qual é a sua missão. Jonas tem pressa para desobedecer a Deus, desce, compra uma passagem de navio para uma direção oposta daquilo que Deus tinha dado a direção para ele, entra no navio, vai para o porão e como que anestesiado vai dormir. E pega no sono, que é uma maravilha. Imagino até que Jonas devia estar roncando, tranquilamente, desobedecendo a Deus. O Deus que controla o céu e o mar, envia um vento forte, uma tempestade, e ali começam os problemas. O que acontece? Desesperados os marinheiros daquele navio, cada um começa a clamar ao seu Deus. Porque, na verdade, era a mão poderosa de Deus
corrigindo a rota de Jonas. E é isso que Deus faz com seus filhos. O propósito daquela tempestade não era destruir Jonas, era simplesmente corrigir a rota. Eu disse para vocês, irmãos, que a pior coisa que Deus pode fazer com alguém é quando alguém pega o navio da desobediência e consegue navegar com tranquilidade. Não enfrenta nenhum vento contrário. Louvado seja Deus quando Deus usa as circunstâncias dessa vida para nos trazer para perto dele. Por isso, eu repito mais uma vez, a pior coisa que pode acontecer com a sua vida é quando você resolve desobedecer a Deus e entra no navio da desobediência e fica lá tranquilamente. Quando nós estamos no caminho errado, sabe o que é progresso? É você voltar, não é continuar. Não é continuar no caminho da desobediência. E um comentarista diz o seguinte: um servo de Deus na rota de fuga é um causador de tempestades. Em outras palavras, um crente desobediente é extremamente perigoso. Um crente, quando está na contramão da vontade de Deus, ele é perigoso. Jonas trouxe perigo para aqueles marinheiros, mas ao mesmo tempo também foi instrumento de Deus para salvar aquelas pessoas, porque ele testemunhou: eu sou servo de Deus que criou os céus e a terra. No final vocês vão ver, nós vimos no estudo passado, que eles oferecem sacrifício ao Senhor. Aqui eu repito mais uma vez a ironia desse livro, porque o mar obedece a Deus, o vento obedece a Deus, o peixe obedece a Deus, a planta obedece a Deus, o verme obedece a Deus, mas o crente não. Só Jonas não quer obedecer a Deus. O crente é teimoso. Não somos? Ou é só Jonas? Não somos. Resumindo aqui, Jonas é a causa daquela tempestade. Jonas é lançado no mar, a tempestade acaba, os marinheiros estão lá, diz o Bíblia que eles estão aqui oferecendo sacrifícios ao Senhor. Deus envia então um grande peixe para engolir Jonas. Aí nós pensamos assim, o peixe é o castigo de Deus. Não, o peixe é a misericórdia de Deus, porque Deus poderia ter deixado Jonas morrer afogado. É Deus trazendo Jonas para dar para ele a segunda chance. E Augusto Nicodemos vai dizer que esse livro de Jonas é o evangelho da segunda chance. Mas sabe o que me chama a atenção, irmãos? Que nem todos os servos de Deus receberam segunda chance em alguma situação específica. E Deus deu para Jonas. Me lembro de um aqui, Moisés. Um dia Deus falou assim: Moisés, fala com a rocha. O nosso irmão Moisés, imagina, Mateus, aquela turma reclamando na cabeça dele. Moisés bateu na rocha. Sabe o que Deus fez? Você não vai entrar na terra prometida. Mas com Jonas, Deus oferece para ele uma segunda chance. O peixe engole Jonas. E ali ele é trabalhado por Deus. E Deus quer caminhar com Jonas. O que é curioso, irmãos, é que no capítulo 1 você não encontra uma oração do nosso irmão Jonas, porque ele é servo de Deus. Não esqueça disso. Jonas não orou quando foi comprar a passagem. Jonas não orou quando entrou no navio. Jonas não fez nem aquela oração que nós fazemos assim na hora de dormir, que às vezes nós nem terminamos de falar com Deus. Você é assim? Deus, obrigado por esse dia, que dia abençoado. E nem terminamos, caímos no sono. Jonas não participou da reunião de oração organizada pelos marinheiros. Só o crente não ora. Só Jonas que não ora. Eu pergunto para você, você ora? Seja sincero. Ou você só ora na hora do almoço? Você tem costume de orar? Ou você tem que ser forçado a orar? É preciso enfrentar isso tudo para falar com Deus? Versículo 1, irmãos, capítulo 2, versículo 1. Então Jonas finalmente, então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus. Finalmente Jonas ora. Onde? No seu quarto trancado com a porta? Na porta trancado no quarto? Não, na igreja, no templo de Salomão? Não, de dentro do peixe. Finalmente Jonas ora ao Senhor seu Deus. Qual é o lugar de oração de Jonas? No ventre do peixe. Stuart Olliott,
ele disse o seguinte: Deus deixa algumas pessoas, preste atenção nisso, Deus deixa algumas pessoas sem emprego, como um presente bondoso a elas, para que elas orem. Já pensou nisso, gente? Deus deixa algumas pessoas sem emprego para ela orar, porque se ela tiver com um emprego bom, não ora. Pior, o pastor Augusto vai dizer que Deus coloca algumas pessoas no hospital para poder olhar para cima, que deitado ali numa maca, aí sim ele olha, porque de outra maneira ele não olha. Deus usa circunstâncias para que você pare um pouquinho da rotina e fale com seu Deus. Onde Jonas orou, irmãos? Na barriga do peixe. E é interessante que a oração de Jonas não tem uma petição. É uma oração de gratidão, uma oração de quebrantamento e uma oração de dedicação. E ele ora em forma de salmos. Uma poesia que Jonas... É uma poesia, a oração de Jonas é uma poesia. Jonas, como eu disse para vocês, Jonas era crente, ele estava acostumado a ir ao templo, lá no templo eles liam os salmos. O povo de Deus leu os salmos. Jesus, quando orou, lá na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? É o Salmo 22 que Jesus estava orando. É a linguagem dos judeus, é a linguagem do povo de Deus, algo que nós precisamos recuperar como cristãos, orar a palavra de Deus. E esse é o conteúdo aqui da oração de Jonas. Versículo 2 diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele respondeu, do ventre do abismo gritei, e Tu ouvistes a voz. Meus irmãos, uma verdade que me consola e que deve trazer consolo ao seu coração nessa noite também. Deus escuta as nossas orações. Pecador como somos, desobedientes, teimosos, Deus escuta a nossa oração. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, diz a palavra de Deus. Quando Jonas sente angústia de morte afundando, ele grita ao seu Deus na certeza de que Deus ouviu a sua voz. Um pregador inglês disse o seguinte: aquele que aprendeu a orar, aprendeu o maior segredo de uma vida santa e feliz. Aquele que aprendeu a orar, aprendeu o maior segredo de uma vida santa e feliz. Os ouvidos do Senhor estão abertos ao clamor dos seus filhos, apesar da rebeldia deles. Apesar da rebeldia. Assim como aquele filho pródigo que saiu de casa, rebelde, e quando estava lá comendo comida de porcos, ele falou assim: eu vou voltar para casa. Eu não quero nem ser recebido como um filho, eu quero ser recebido como um empregado do meu pai. E quando diz o texto, que quando ele se aproxima, diz assim: vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. E como que esse pai recebeu esse filho, que era rebelde? Compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. Deus escuta as nossas orações. Deus está de braços abertos para ouvir o nosso clamor. Seus ouvidos estão atentos ao seu pedido. Isso muito me consola, porque apesar da minha desobediência, Deus é um Deus que escuta a minha oração. Você tem convicção disso? Ou você acha que você precisa ter uma vida perfeita para Deus ouvir a sua oração? Ou você acha que para se aproximar de Deus em oração, você precisa primeiro consertar tudo? Eu tenho um primo, está sendo gravado, né? Depois o André edita. Eu tenho um primo que um dia disse para mim assim: ô Bruno, eu sei que eu tenho que voltar para Deus. Eu sei que eu preciso voltar para Deus, mas eu preciso consertar algumas coisas na minha vida primeiro. Falei com ele: cara, você sabe de uma coisa? Se você
esperar consertar toda a sua vida para você voltar para Deus, esquece, você nunca vai conseguir. Você precisa se colocar diante de Deus e pedir: Deus, conserta a minha vida. Aí é diferente. Alguém pode dizer assim: eu estou em pecado, não posso orar porque Deus não vai me escutar. Peça perdão então. Se arrependa. Se arrependa. Verso 3: pois me lançastes no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Sabe o que é interessante, irmãos? Que Jonas sabe que a vida não é uma questão de sorte ou azar. Quem jogou Jonas no mar não foi Deus. Ou foi Deus através dos marinheiros? Jonas está falando o seguinte: pois me lançaste no profundo. Foi o Senhor Deus que me fez isso. Ele sabe da boa mão de Deus. Ele sabe que foi Deus que fez aquilo com ele através dos marinheiros. Da mesma maneira que José um dia virou para os seus irmãos e falou assim: não foi vocês que me enviaram para cá, não. Foi a boa mão de Deus para manter gente com vida. E Jonas então se coloca diante de Deus dizendo: Senhor, eu estou aqui no ventre desse peixe, mas eu sei, foi o Senhor que me colocou aqui. Foi o Senhor, é o Senhor que está corrigindo a minha rota. Eu tomei o caminho da desobediência. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Olha a preocupação dele, irmãos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? Lançado, essa palavra pode ser traduzida por expulso. Segundo o comentarista, no hebraico, é a mesma palavra quando a mulher é repudiada, do divórcio. Eu estou divorciado do Senhor, Deus. Houve um repúdio. Quando você vive um momento difícil da sua vida, você se lembra do povo de Deus? Voltarei porventura a ver o teu santo templo. E continua Jonas: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Na época de Jonas, acreditava-se que o lugar dos mortos era o fundo do mar. Alguns chegam a dizer que Jonas morreu e ressuscitou na barriga do peixe. Só que o texto não diz isso. A experiência que Jonas está contando aqui é algo muito próximo da morte mesmo. Angústia de morte. Você já experimentou aquilo que eu cheguei no fundo do poço? Aqui é o fundo do mar. Já chegou a esse ponto? Em alguma situação da sua vida? Chegou no limite? Viu que não tinha jeito mais? Mas algo especial no versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração do teu santo templo. Jonas está falando de templo. Mas Jonas está onde? Na barriga do peixe. No fundo do mar. Eu me lembrei. Você havia esquecido, Jonas? Esqueceu da sua comunhão com Deus? Esqueceu de quem era o seu Deus? Lembra das palavras do rei Salomão no dia da consagração do templo? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar. Que diz mais? Então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O templo representava a presença de Deus e ele tem convicção de que a sua oração chegou diante de Deus. Ele tem convicção que ele está falando é com Deus que é soberano, com Deus que escuta a sua oração. Você já orou e teve dúvida se Deus escutou ou não? Em algum momento da sua vida? Parece que você fala e não tem ninguém do outro lado. Já aconteceu isso com vocês? Versículo 8, Jonas
se dedica novamente ao Senhor, denuncia a idolatria, os que se entregam à idolatria vã, abandonam aqueles que lhe é misericordioso. O que Jonas está dizendo aqui é o seguinte: quem pratica a idolatria rejeita o Deus misericordioso. Mas como o nosso coração é uma fábrica de ídolos, como disse Calvino, e idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Jesus na nossa vida, e você vai ver a Bíblia pegando pesado contra a idolatria e falando para o povo de Deus. Os 10 mandamentos, por exemplo, está falando para quem? Para o povo de Deus. E Jonas está aqui dizendo: olha, os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Jesus na nossa vida. Não é só quando você se prostra diante de uma imagem. Pode ser até coisa boa, como família, como trabalho, como filhos. E nós precisamos tomar um cuidado muito grande com a idolatria. Não é à toa que o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 5, ele diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. Quem pratica idolatria rejeita o Deus misericordioso. Olha aí o versículo 9. O que diz aí o versículo 9? Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence o quê? A salvação. Jonas, na barriga do peixe, tem uma esperança tão linda. E a esperança de Jonas é: um dia eu vou voltar para Jerusalém e lá eu vou oferecer sacrifícios. E ele termina esse versículo dizendo algo que a Bíblia afirma de Gênesis a Apocalipse: ao Senhor pertence a salvação. É Deus que nos salva. E é isso que a cruz significa, se você ainda não entendeu. A cruz de Cristo nos ensina que você não pode se salvar. A cruz de Cristo ensina que Deus é que salva. E Jonas chega a essa conclusão. Ele sabia disso. Mas Jonas lembra disso e fala: olha, a Deus pertence a salvação. Termina o texto, irmãos, depois disso tudo, com um vômito, porque o Jonas era indigesto. Às vezes nós pensamos que o peixe cuspiu Jonas. Lá na praia. Não, olha o texto. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Imagina como Jonas saiu do peixe, cheio de vômito. Quando você vai para Apocalipse, Jesus diz assim: vocês estão me causando náuseas, estou a ponto de vomitar vocês. É como se Deus dissesse assim para Jonas: isso é que você é, Jonas, um vômito. Mas vamos começar de novo. Vamos para Nínive? Vamos lá? O que nós podemos aprender desse texto, queridos? Quais são as aplicações que nós podemos fazer desse capítulo 2 de Jonas? Jonas disse: ao Senhor pertence a salvação. Jesus Cristo, quando menciona Jonas no Novo Testamento, Jesus ele vai falar que como Jonas ficou 3 dias no peixe, é um sinal da sua morte e sua ressurreição. Jesus disse assim: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal será dado senão o do profeta Jonas, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Hoje é o domingo de Páscoa, não é verdade? Você sabia que não existe salvação sem a ressurreição de Cristo? Às vezes nós damos uma ênfase muito grande à morte de Jesus na cruz. Mas se não houvesse ressurreição, não existiria salvação. Os discípulos no caminho de Emaús
sabiam que Jesus tinha morrido naquela cruz e voltavam para casa desanimados. Jesus perguntou: o que aconteceu com vocês estão desanimados? Eles falaram assim: você não sabe da última notícia? Jesus morreu, por que vocês estão tristes? Ele não falou que ia morrer mesmo? Jesus disse para eles. Abra rapidamente, Aline, projeta para mim, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 17 e 19. 1 Coríntios capítulo 15, 17 e 19, olha só o que o texto diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis em vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E aí ele faz uma aplicação de arrebentar com a gente. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos mais infelizes de todos os homens. Muitos comemoram a Páscoa sem entender nada, apenas por tradição. Colocamos fotinha, não tem nada contra isso. Tem nada contra você colocar lá, mas você entendeu que Jesus ressuscitou, e isso significa perdão, vida, e Ele está vivo, e Ele está aqui entre nós. Mas a pergunta que eu faço para você é: e o seu coração? Tem Jesus aí? Você crê de todo o seu coração que Ele ressuscitou? Projeta para mim, Aline, rapidamente. Romanos 10, 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. Olha o que diz o texto. Perfeito. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que acontece? No seu coração, você crê que Ele está vivo e reina para sempre. Você acha que Ele está pendurado naquela cruz ainda? Você acha que Ele está lá ainda? A segunda aplicação que eu queria fazer, irmãos, pensando agora um pouco em você que já entendeu a mensagem de Cristo. Queria que você pensasse um pouco sobre a missão que Jesus entregou à sua igreja. Jesus disse para os seus discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-vos a vos guardar tudo aquilo que eu lhe ensinei. Não foi isso? Eu dei uma melhoradinha aqui no final, né? Deixa eu falar para você, Deus usou o vento contrário com Jonas, Deus usou o mar agitado, Deus usou um grande peixe. Eu pergunto, é uma curiosidade mesmo, que eu olhei para o texto e falei: meu Deus, se o Senhor usou isso tudo, o Senhor não poderia ter usado algo extraordinário para levar essa mensagem para os ninivitas? O Senhor não poderia ter enviado um anjo, já que o pregador é teimoso, o pregador não quer ir? Por que o Senhor não fez algo extraordinário lá? Por quê? Por que essa insistência em usar os seus servos para levar a mensagem de salvação? Sabe por quê, irmãos? Porque isso é um privilégio nosso. Os anjos não podem fazer o que nós temos que fazer. As boas novas, Deus confiou, sabe quem? Aquele que já entendeu as boas novas. Mas como nós somos imitadores de Jonas. Como nós imitamos Jonas? Nós sabemos da ordem de Jesus, uma ordem universal, para todas as idades, mas nós fugimos dela. É fácil condenar Jonas, não é? É por isso que eu falei, debaixo da nossa pele tem um Jonas. Você sabe que tem que evangelizar. Você sabe que tem que fazer discípulos. Mas você se preocupa com isso? Você acorda todo dia preocupado com isso? Seja sincero. Vê se não tem um Jonas debaixo da sua pele e da minha. Tentamos fugir o tempo todo, achando que temos condições de enganar o Senhor.
Nós não podemos contratar, irmãos, a igreja não pode contratar uma empresa para evangelizar. A responsabilidade é nossa, de compartilhar das boas novas. Terceira aplicação desse texto. Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de oração? Seja sincero. Um orador forçado é melhor do que alguém que não ora. Stuart Olliott. Um orador forçado, alguém que é levado por circunstâncias a clamar a Deus, é melhor do que aquele que não ora em momento nenhum. Será que a nossa vida de oração se resume àquele momento de manhã, quando nós acordamos e pedimos, Deus, derrama todas as bênçãos possíveis sobre a minha vida nesse dia de hoje? Na hora do almoço, aquela oração de 3 a 4 segundos que nós falamos assim, Deus, obrigado por essa comida que está maravilhosa. E à noite, na hora de dormir, que nós começamos a falar com Deus e deixamos Ele de lado. Será que a nossa vida de oração se resume a isso, irmãos? Orar é para os fracos. Vocês sabiam disso? Orar é para os fracos. E eu fico pensando que é por isso que eu acho que nós oramos pouco. É porque nós achamos que somos fortes. Nós achamos que somos fortes. Será que é por isso? Seja sincero. Tem separado tempo para oração? Domingo passado eu comentei, veio um monte de Jonas aqui na reunião de oração na terça-feira, foi uma benção. Mas irmãos, o que está acontecendo com a gente? Temos assunto com Deus, não? Temos nada para falar com Deus? Não tem... Apresentou o pedido, acabou? Qual a sua distância de Deus? O fato de Deus estar em todos os lugares não significa que Deus tem comunhão com todos os homens. Entenda isso. Nós falamos assim, Deus está em todos os lugares. Isso significa que Deus, então, tem uma relação íntima com todas as pessoas? Se a sua vida de oração se resume só nesse momento que você está aqui, ou na reunião de oração na terça-feira, alguma coisa está errado com a gente. Alguma coisa está errado com a gente. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Alguém pode estar na igreja e estar longe do Senhor. Alguém pode até estar fazendo um seminário para se tornar pastor, como eu e Mateus estamos fazendo, e está longe do Senhor. Alguém pode participar de uma semana de oração e está longe do Senhor. Como que você está? O Salmo 51, Davi diz assim, sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, esse Deus não despreza. Como está seu coração? Como está o seu coração, Jonas? Como estamos, irmãos? É preciso o vento contrário? Qual a sua distância de Deus? A nossa distância de Deus não pode ser medida da distância da igreja. Jonas estava na barriga do peixe, em comunhão profunda com Deus. Pense nisso. Vamos orar?